Olá, eu me chamo Leandro Cavalcante, sou educador da Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé, a EFA Jaguaribana, localizada aqui no município de Tabuleiro do Norte, lá na comunidade dos Currais. E hoje eu vou falar um pouco, rapidamente, sobre um dos princípios que regem a nossa escola, que é a questão da educação contextualizada e a convivência com o semiárido. Mas antes de falar, mesmo que rapidamente, do que seria essa educação contextualizada, é importante a gente ter em mente qual é o nosso contexto, o que é que nós temos para contextualizar, qual é o nosso território de fala, qual é o nosso contexto geográfico, de onde é que nós falamos e o que é que deveria ser contextualizado, que é justamente a questão do semiárido. A gente aprendeu na escola, apesar de fazer algum tempo, que o semiárido é um clima, é o clima característico da nossa região, que é aquele marcado por altas temperaturas, por uma alta luminosidade, um baixo índice de pluviosidade, que é o baixo índice de chuvas, com duas estações bem definidas, que é uma chuvosa, que é a que a gente está vivendo agora, e uma seca, com chuvas mal distribuídas e concentradas apenas nesse curto período de tempo. E esse é o clima semiárido. Mas o que a gente não aprende na escola é que o semiárido é muito além de um clima. O semiárido é parte do que nós somos, é o nosso contexto geográfico, é a nossa situação geográfica. É no semiárido onde nós vivemos, é no semiárido onde a vida pulsa, porque o semiárido é parte do que nós somos, como eu já falei. O semiárido ele se reflete não só na questão da vegetação, que é a vegetação da caatinga, na questão dos solos, mas também na cultura, na economia, na sociedade. Em tudo que nós vivemos, nós produzimos, nós vivenciamos, está inserida dentro desse contexto semiárido e, por mais que nós queiramos, às vezes, nós não temos como fugir disso. E o semiárido, ele é muito importante porque é dele de onde nós tiramos os nossos alimentos, distraímos a nossa cultura e a forma como a nossa sociedade se organiza aqui na nossa região semiárida. E muitas vezes o semiárido, que é entendido como um espaço rico de potencialidades. O semiárido é um ambiente muito rico e às vezes a gente não olha com bons olhos para esse ambiente, porque talvez nós não aprendamos, sobretudo na escola, de que o semiárido é um ambiente rico de potencialidades, de possibilidades. Muitas vezes a gente pode até aprender lá nas aulas de geografia, talvez, que o semiárido é um espaço, é um ambiente seco, e ele é seco, mas ele não é só seco, que o semiárido é um ambiente difícil, de vegetação difícil de se resistir, de solos pedregosos e não aptos à agricultura, mas o semiárido é além disso. Existe riqueza na caatinga, existe riqueza nos solos do semiárido, e nós podemos ser felizes e viver bem no semiárido. Mas isso não é nos ensinado na escola e às vezes até no discurso comum nós negamos a importância e as potencialidades do semiárido. Atualmente está muito em voga um paradigma chamado da convivência com o semiárido. Algumas organizações, movimentos sociais e escolas estão trazendo para nós e dizendo que o semiárido é um ambiente de potencialidades, de possibilidades, e que nós sim podemos viver no semiárido. Apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que existem e elas não podem ser negadas, nós temos que ter a consciência de que é possível viver no semiárido, é possível conviver com esse ambiente, é possível traçar estratégias que amenizem os impactos da seca. Uma coisa que sempre foi também produto de discurso político até, é o combate à seca, como se nós pudéssemos combater a seca, que é um fenômeno natural. Nós não podemos combater a seca, como nós também não podemos combater a chuva, são processos muito parecidos. E aí a gente precisa ter em mente que não combater a seca, mas conviver. Quais são as estratégias, quais são as tecnologias sociais que nos possibilitam conviver com a seca e com o ambiente semiárido. E isso deveria ser ensinado nas escolas. É isso que a gente chama de educação contextualizada. É trazer o contexto semiárido para dentro da sala de aula e ensinar desde cedo que o semiárido é um ambiente rico de possibilidades, de potencialidades, e também mostrando as suas limitações. Bom dia. Mostrando as suas limitações e mostrando que o semiárido pode ser esse ambiente, esse espaço, e pode ser transformado em um lugar melhor para todos e todas. E a educação contextualizada nada mais é do que fazer esse esforço
de trazer o semiárido para dentro do processo educativo, trabalhar o semiárido dentro das escolas. Muitas vezes, quando a gente fala de semiárido na escola, principalmente nas aulas de geografia, de ciências, de história, o semiárido aparece, como eu já falei, como aquele espaço seco, aquele espaço sem vida, aquele espaço de gente sofrida, dos retirantes da seca, dos currais eleitorais, da indústria da seca. E o Nordeste, o semiárido, é tudo isso, mas ele é muito mais do que isso. E isso precisa ser ensinado nas escolas. E é isso que a gente chama de educação contextualizada. É trazer o nosso ambiente, o nosso espaço, o nosso território para dentro da sala de aula, como eu já coloquei. E fazer com que todas as disciplinas, independente da área do conhecimento, possam trabalhar com esse ambiente, possam mostrar para os estudantes, para os educandos, que o semiárido tem seu valor, tem a sua importância, e ele deve ser respeitado, preservado, conservado, e deve ser valorizado. E aí, nós podemos citar como exemplos as aulas de matemática, de português, de ciências, de educação física, enfim, que devem trabalhar o semiárido nas suas aulas e fazer com que o semiárido seja esse espaço educativo, fazer com que os educandos, os estudantes, deem sentido àquilo que está sendo aprendido na escola, que eles percebam a importância desses conteúdos a partir da sua realidade local. É muito difícil, às vezes, um estudante abstrair um conteúdo e querer que ele aprenda conceitos, fórmulas e assuntos muito distantes da nossa realidade geográfica. E a educação contextualizada surge para mostrar que é possível, sim, fazer essa abstração, mas que tem que haver um esforço de contextualizar, de trazer a realidade para dentro da sala de aula. E a nossa realidade parte desse ambiente. Por isso que ele é muito importante, que nós não podemos falar de uma realidade que não é nossa. Como querer que o estudante aprenda esse conceito mais abstrato se ele não consegue perceber o ambiente que o cerca, que é o ambiente semiárido? Então essa é uma das importâncias da educação contextualizada, é mostrar na escola, mas também não só na escola, em todos os espaços formativos de formação, espaços não formais de ensino, que o ambiente semiárido tem a sua importância. E aí a educação contextualizada, ela também valoriza, ela prega muito a questão da autonomia, da liberdade dos próprios educandos. O que é que os nossos estudantes têm a dizer, o que é que eles conhecem sobre esse espaço, esse ambiente. Também entra a questão da comunidade, da família, do território. Não tem como falar de educação contextualizada apenas dentro da sala de aula. É preciso que esse debate extrapole os muros da escola e também seja abraçado pela família, pela comunidade, para que todo mundo em comunhão perceba e passe a dar uma importância maior para esse ambiente, para chegar ao momento de dizer que nós temos talvez a possibilidade de não migrar para cidades ou para outro estado em busca de melhores condições de vida, porque nós podemos fazer do nosso ambiente, do semiárido, esse espaço de melhores condições de vida, a partir de tecnologias sociais ou de práticas de manejo adequadas ao ambiente semiárido e ao bioma da Caatinga. E é isso, um pouco disso, que a Escola Família Agrícola Jaguaribana vem tentando mostrar. A EFA trabalha baseado no princípio da educação contextualizada e da convivência com o semiárido. Na nossa escola a gente aprende e a gente ensina ao mesmo tempo, é um processo dialógico, porque os educandos nos ensinam e nós também ensinamos aos educandos, e tudo isso nesse ambiente que nos cerca, no ambiente semiárido, porque nós temos como aprender com o semiárido, basta abrir os olhos, estar apto a enxergar, a escutar, a sentir, a ouvir o que o semiárido tem a nos dizer e também a nos ensinar. Nós podemos aprender com o semiárido e nós devemos fazer isso, não só na Escola Família Agrícola, mas em todas as escolas do município, de todos os municípios, na verdade, da grande região semiárida do Nordeste brasileiro. E aí, na EFA, a gente faz esse esforço de contextualizar os conteúdos. Todas as disciplinas, de qual seja a área do conhecimento, a gente tenta trazer o ambiente semiárido para dentro dos nossos debates. Nas aulas de matemática, vamos trabalhar conteúdos que possibilitem contextualizar, possam trazer o ambiente, o contexto, a realidade das pessoas para dentro da sala de aula
e que a partir daí elas possam dar sentido a tudo isso que elas estão aprendendo e possam, quem sabe, utilizar na sua vida cotidiana. É a mesma coisa com o português, com as áreas das linguagens, com a matemática, com as áreas das ciências exatas, das ciências da natureza, das ciências humanas, das artes, da cultura, de todo o saber que emana e que é produzido no semiárido. E é um pouco disso que é a educação contextualizada, é fazer com que nós possamos dar sentido ao nosso ambiente e que isso parta da sala de aula. A educação contextualizada é um instrumento que pode potencializar essa grande capacidade de saberes que existem no semiárido. Às vezes nossa população é chamada de analfabeta, de ignorante, né? E a gente pode mostrar que nós temos um conhecimento próprio e que esse conhecimento tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado, seja dentro da sala de aula ou fora dela. E a EFA Jaguaribana se propõe a trazer esse debate para o centro da discussão e mostrar que nós somos parte do semiárido e que o semiárido tem que fazer também parte da nossa vida. Nós não podemos negar isso. E a escola tem um papel fundamental de mostrar tudo isso e fazer com que essas questões possam ser debatidas, gerem reflexão crítica, gerem um pensamento crítico e leve à libertação desses educandos, leve a escola e a educação, ela pode ser libertadora, como já nos ensina Paulo Freire. E nós temos que acreditar que a educação pode ser transformadora, porque a partir dela nós teremos os instrumentos necessários para nos mostrar as possibilidades de mundo e mostrar o mundo como ele realmente é. E é importante, como eu já coloquei, trazer esse olhar para o semiárido e perceber a importância e não negar o semiárido, como muitas vezes a gente fala. E às vezes tem até vergonha de dizer que nós somos do sertão, nós somos do semiárido. Às vezes riem quando se fala de Caatinga, mas Caatinga é da Caatinga que nós tiramos o nosso alimento, tiramos a lenha, tiramos o material necessário para a nossa reprodução. E nós temos que dar valor à Caatinga, nós temos que passar a entender que nós também somos parte disso e não só dar valor, mas preservar e conservar esse ambiente tão frágil que necessita de muito cuidado. E esse cuidado a gente também aprende na escola, aprender a amar o semiárido, que talvez essa seja uma das lições mais importantes. Não negar quem nós somos, não negar as dificuldades, os problemas, as questões políticas e econômicas que estão diretamente vinculadas a todo o contexto social que nós vivenciamos, mas também, sobretudo, a amar esse ambiente. A educação contextualizada ensina, antes de tudo, a amar. Amar o semiárido, amar as plantas, os animais e amar uns aos outros, que talvez seja essa uma das lições mais importantes. Nós podemos nos amar no semiárido e é isso que eles nos ensinam todo dia. Agora está tudo verdinho. Quer prova maior de amor de um ambiente que passa um grande período do tempo seco, suas folhas caem, porque essa é a característica da caatinga, suas folhas caem para não perder a vida e ela está ali se resguardando. Basta vir as primeiras gotas de chuva que todo o ambiente ele se refloresce, ele vira verde. E essa é uma prova de resistência do semiárido e é uma prova de amor do semiárido. É nesse período onde há fartura. E a fartura, para ter fartura no inverno, tem que ter conservação e tem que ter preservação e tem que ter cuidado desse ambiente. E que a gente possa amar o semiárido, não apenas agora no inverno, mas também na época da seca, que é quando ele mais precisa da nossa ajuda, fazendo com que a gente não desmate sem necessidade, tenha um bom manejo, não faça queimadas, não despeje lixo ou qualquer outro tipo de resíduos, não utilize veneno nas nossas plantações, porque é assim que a gente cuida do semiárido, para ele também poder cuidar da gente depois. E aí fica essa lição da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé, fica também o convite para conhecerem a nossa escola e aprenderem talvez um pouco mais sobre o semiárido e também nos ensinar, porque é isso que nós precisamos, aprender e ensinar e, sobretudo, saber amar o semiárido. Um abraço e a gente fica à disposição.